pra te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar mensagem que falar da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande Trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, ouvemos com fervor para sempre. Amém. Glória a Deus. 258. Dois, 5:8. Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na
na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna, firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde, Jesus Cristo, no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna, firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde, Jesus Cristo, no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então o verei com os anjos e santos do céu, e hinos de glórias eu entoarei aquele que por mim morreu. Na rocha eterna, firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde, Jesus Cristo, no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No próximo trimestre, nós estaremos estudando sobre o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, uma nova série de lições. Um pouquinho que eu já... Hoje nós temos a lição de número 6. Eu estou observando uma coisa, não sei o motivo, mas a nossa frequência está diminuindo. Está diminuindo. Hoje tem o Enem, mas teve irmão que falou para mim que não ia ficar na escola, que teria que levar os filhos para fazer prova. Mas, independente disso, está diminuindo a frequência. Nós não podemos desanimar na caminhada. Devemos prosseguir cada dia, porque, de fato, os problemas
como diz a Bíblia, os dias são maus e os problemas muitas vezes nos faz desvanecer, nos faz dar uma parada. Mas devemos nos esforçar para estarmos na casa de Deus e também ajudar outros, né? Estimular a outros para estarem cultuando a Deus, né? Muitos falam, mas eu faço isso na minha casa. De fato, nós devemos fazer isso na nossa casa. Mas esse momento que a gente se reúne para juntos cultuarmos a Deus é necessário e importante para a nossa vida. Então, irmãos, principalmente aqui na sede, vai chegando o final do ano, o pessoal pensa em férias, né? Alguns viajam, mas às vezes as pessoas ficam um período sem vir, sem um motivo justificável, né? E uma outra coisa também, vamos nos esforçar para estarmos nos cultos de ensino na terça-feira. Temos tido ensinos, bons ensinos. Essa terça agora vai ser lá no Grande Templo, pastor Ananias, né? Terça-feira agora não vamos ter culto aqui, porque a abertura da convenção estadual da Comademate. 15, na outra terça-feira. Então, na terça-feira, mas aí dia 15 vai ser o trabalho da regional também? 15, feriado. Tá. Aí o senhor teria que ver, porque no dia 15 vai ter aquela, na segunda e na terça, vai ter o trabalho da UMADECRE da Regional 1. Mas, de qualquer forma, né, é um feriado, nós vamos estar aqui. Vamos nos colocar em pé e juntos vamos fazer as leituras. A Bíblia em classe, como de costume. Primeiro verso, os irmãos à minha direita, segundo à minha esquerda, e o último, todos nós juntos. Falemos junto? Título da lição: Deus, o nosso provedor. Texto áureo. E apareceu-lhes o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Gênesis 26, 2. Verdade prática. Em tempos de crises financeiras, não se volte às coisas deste mundo, mas busque a suficiência do Pai Celestial. Irmão, eu falei celestial, né? Celeste, desculpa. Irmãos à minha direita, o primeiro verso. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos,
os meus estatutos e as minhas leis. Todos? Assim habitou Isaque em Gerar. Amém. Nós vamos orar com o irmão presbítero Luiz, senhor mesmo, e na sequência o evangelista Gesiel estará ministrando os ensinos. E como de costume, irmãos, podemos participar à medida que o irmão Gesiel nos der oportunidade. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, te damos graças, meu Deus, por esta manhã feliz, por esta rica oportunidade, meu Deus, que nós temos neste abençoado trabalho que é a Escola Bíblica Dominical, onde temos a alegria, o gozo, o privilégio de aprendermos, Senhor, a Tua santa palavra. Nesta manhã, Senhor, usa o Teu filho, o Teu servo, que estará ministrando esta lição nesta manhã, e que tudo quanto fora, Senhor, dito, falado aqui nesta manhã, que essa palavra faça guarida em nossos corações, para que venhamos, Senhor, cada dia melhorar a nossa vida espiritual, crescer na graça, também no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, todo o corpo docente deste abençoado trabalho, e que em tudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão Gesiel. Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Me sinto honrado por mais uma vez poder estar aqui na sede, cooperando com os irmãos nas escolas dominicais. Sempre o Jair nos convida para ministrar alguma lição do trimestre, e eu me sinto honrado por estar entre os irmãos, entre os obreiros, os colegas, os professores, que têm condições de ministrar uma aula muito mais do que eu, mas permitem, né, que eu esteja com vocês aprendendo, né? Como professor, meu amigo José Marcos, que é um professor excelente, pastor Pires, pastor Ananias. Pastor Ananias poderia dizer assim, eu já tenho experiência, a idade que estou, quero ficar em casa, né? Mas é um exemplo, sempre que eu venho aqui, o pastor Ananias está aqui, sentado, ouvindo os mais novos, muitas vezes erramos, e ele está aí. Eu fico muito lisonjeado, irmãos, com a presença dos ilustres irmãos, dos obreiros, pastor Luiz Carlos Milhão, que foi meu pastor, né? Quando eu era cooperador na Cidade Alta, ali, ele ensinando, e agora ele senta ali e fica ouvindo. Isso é um privilégio, é uma honra. Eu, sinceramente, fico honrado, porque a gente percebe as promessas de Deus na vida, né? Desde que eu estava no ventre da minha mãe, ela grávida, e o pastor Gesiel Gomes, na época, pregando pelo Brasil inteiro, ele foi no meu estado, o estado do Pará. E naquela noite, o Senhor Deus curou o paralítico, levantou da cadeira de roda, houve batismo, e meus pais ficaram impressionados. Falaram, vou colocar o nome desse menino aí, de Gesiel, para ele ficar um grande pregador, um grande ensinador. E eu fiquei grande, 1,74 m, mas pregador e ensinador mesmo, só a graça, né? Só a misericórdia. Então, me sinto honrado porque são as promessas. E ao longo dos anos, né, Deus vem falando, e então está aqui na sede, nesse tempo belíssimo, com esses obreiros, eu me sinto mesmo lisonjeado. A lição de hoje, a lição de número 6, no dia 6 de novembro de 2016, eu venho falar para vocês, rimou, né? Falar que Deus é o nosso provedor, é o tema da lição. E a lição, ela aborda, pega um exemplo de Isaque. E no capítulo 26, seria bom falar todo o capítulo 26, mas o comentarista ele escolhe alguns versos, né, do 1 até o 6. Não sei se é porque hoje é o dia 6, né, e a lição é 6, 2016 ele escolheu só 6 versos. Mas o capítulo inteiro ele traz ilustrações, traz lições preciosas e maravilhosas. É um tema, é um assunto prático, sabe? Não tem nada, não vou tirar nada da cartola aqui, não vou inventar roda. É assunto prático.
assuntos da nossa vida, né? Pega a história de Isaac, conta os milagres, a providência e aquilo que Deus fez na vida dele e serve de lições para nós. É isso que é a lição, lições práticas. Para quê? Para aumentar a nossa fé, para aumentar a nossa confiança, para na crise se lembrarmos e ter a quem recorrer e assim continuar na marcha como estavam os servos de Deus do Antigo Testamento. Então a lição fala de crise, né? Diz o texto sagrado que na terra de Canaã, a lição às vezes coloca Palestina. Eu tenho visto alguns livros que colocam Palestina, e até algumas notas de rodapé de Bíblia que diz isso, né? Fala da Palestina. Mas, na verdade, eu não concordo com esse termo Palestina, porque ele foi forjado. Não existe uma nação palestina, um povo palestina, uma língua palestina. São árabes. A região de Canaã, a história diz isso, vocês podem acompanhar os noticiários aí, que a ONU decretou que Israel não tem direito àquelas terras sagradas, aonde eles consideram sagrada por causa do templo, e deu direito aos palestinos. Mas que palestino? Não existe uma nação palestina, uma língua palestina. Da onde que é esse povo que habita nas terras de Israel? Qual é a origem deles? Qual a raiz deles? Essa que é a questão, irmão. Então, por isso que eu não vou usar o termo Palestina, mas vou usar Canaã, né? Que é aquela região entre o lado esquerdo do Jordão e o lado direito do Jordão. De cima, desde o monte Hermon até lá perto do deserto, ali é o Canaã. Essa é a terra que Deus prometeu para Abraão. Nessa região, a escassez da água. O Rio Jordão é um rio parecido com o Rio Cospó, mas com a capacidade para abastecer toda essa região, né, do Oriente de Israel e os vizinhos. Do Rio Jordão eles irrigam a azeitona, a uva e uma série de coisas eles fazem com essa pouca água. Mas nesse tempo de Isaac, de Abraão, de José, de Jacó, a escassez nessa terra, por ser uma terra seca, uma terra árida, a gente vê essa expressão na Bíblia, o salmista, quando estava nessa região, falando que ele clama a Deus, no Salmo 63, por estar numa terra seca, numa terra árida. A gente vê a expressão do salmista dizendo assim que como os servos desejam pela água numa terra seca, é essa terra que ele está falando. Isaías também fala dessa terra seca. Nesse período da escassez, houve a fome em Canaã. E não foi só uma vez, mas diversas vezes houve fome. Desta vez, que nós estamos falando, com Isaac. E pela escassez, pela falta de produção do trigo, da cevada, do milho e da azeitona, do vinho, Isaac disse, eu vou até o Egito. Ele pensou, vou descer ao Egito, porque no Egito a produção do trigo é bem mais ampla, devido ao rio Nilo. O rio, quando enchia, as águas saíam fora das margens, e eles plantavam, jogavam a semente do trigo, da cevada e de vários outros produtos, porque a terra era muito árida, muito, muito fértil. Quando a água voltava, o trigo nascia uma beleza. Ele disse, eu vou para lá para fazer produção, vou plantar, escapar da fome. Por isso que o texto começa dizendo, Isaac vai a Gerar por causa da fome. Mas quando ele chega em Gerar, perto já do Egito, aí o Senhor Deus falou para ele, para Isaac, não desça para o Egito, fique aonde eu te ordenar, eu vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome, vou ser contigo, habita aqui, nessa terra. E ele obedece, ele não vai ao Egito. Eu estava dando uma olhada tem um livro de pesquisa chamado Dicionário Ilustrado da Bíblia, que ele conta sobre regiões, sobre cidades, sobre montanhas, sobre desertos, sobre plantas, sobre tudo. É um dicionário com mais de 1000 páginas, ilustrado. E Gerar era uma terra ali perto do Egito, descendo de Canaã, que não tem um mapa para a gente fazer aqui, mas descendo já para chegar no Egito. Antes do Egito, era uma localidade, um local de transporte, ficava entre duas cidades. Não sei se você se lembra que a Bíblia fala de Cádiz Barneia, né? Lembra? Cádiz Barneia. Antes de chegar em Cádiz Barneia, era Gerar. E depois de Gerar, tinha a cidade de Sur. Então, ela ficava entre duas cidades. Era um local de transição. Quem vinha de Cádiz passava, quem vinha de Sur passava, vinha de Canaã para o Egito passava. Um local de transição. E, geralmente, as caravanas passavam em Cádiz Barneia.
E nessa região, a Bíblia chama o deserto do Negueb, que era um deserto aí de aproximadamente 12 mil quilômetros quadrados, antes de entrar nas terras do Egito. E nessa região eles já faziam algumas produções de algum minério. Se eu, salvo engano, o cobre e algumas caravanas já tinham alguma movimentação, uma rota comercial ali em Gerá. Mas era um deserto, né? Toda aquela região, Cádiz é no deserto de Negueb. Sur também, e agora Gerá. Tão poucas plantações, eles quase que não acreditavam no solo devido ao deserto, devido à seca. Mas Isaac esperou ali, em Gerá, terra dos filisteus. Abimeleque era o rei daquela região dos filisteus. Isaac parou ali em Gerá e obedeceu à voz do Senhor nosso Deus. As lições, eu vou dizendo o texto, porque não compete só contar o texto histórico. A gente tem que fazer associações, o que a lição quer ensinar para a nossa vida prática, a nossa vida diária, né? Então, a gente tem que fazer essas associações. A gente vê o seguinte, na crise, Isaac, ele não fica parado, esperando cair do céu. Você não vê, chegou a crise, acabou-se as plantações, está terra seca, não produz trigo, cevada, milho, e agora? Vou parar, vou desanimar? Não. Então, a primeira lição é que ele se movimenta, ele vai em busca de uma solução. Não vou ficar em Canaã, eu vou atrás de uma solução, eu preciso plantar. A movimentação. A gente vê isso pela Bíblia. A Bíblia ela coloca isso para os cristãos, não ficar parado, esperando cair. Por quê? Porque nós temos a quem recorrer. Não sei se vocês se lembram de Ezequiel. O rei da Síria mandou umas cartas para ele, mandou ameaça. Ezequiel pegou as cartas, ele foi se trancar e foi choramingar. Não. Pegou as cartas e fez uma movimentação. Veio perante a casa de Deus, colocou as cartas lá. O rei está amedrontando ou afrontando, não a mim, mas ao Senhor Jeová, a quem eu sirvo. E fez oração, convocou os seus, foi para tocar as trombetas e veio a solução. Em meio à crise, crise social, crise política que ele estava vivendo, crise militar, ele não ficou parado. Então, a primeira lição é que Isaac ele não para, irmão. Ele não fica esperando cair do céu. Não perde as esperanças. Nós vemos que ele não se entrega à dificuldade. Não se entregou, mas ele vai lutar. Muitas pessoas se entregam à dificuldade. E às vezes, das coisas mais simples para as mais complexas. Fui visitar uma irmã no hospital, Santa Helena. E ela estava, não me lembro qual que era a causa, faz alguns tempos, mas aí o médico falou, é muito grave, você tem que ficar aqui uma semana. E ela se entregou, não queria comer, não queria tomar nada, e só queria ficar deitada, se entregou à doença. Chegou uma irmã do serviço de oração, a gente foi junto, a irmã entrou, e olhou, e estava lá melancia, maçã, e água, leite, a irmã não queria nada. E a irmã disse, olha, você precisa reagir, meu irmão, coma alguma coisa, você vai se entregar agora, levanta, coma alguma coisa, que em breve, e aquela palavra parece que introjetou na vida daquela irmã, que na hora ali ela já caiu em si, tomando soro, levantou, comeu um pedaço de maçã, tomou um copo de leite, oramos por ela, cantamos um hino, fomos embora. Quando foi no outro dia, a irmã recebeu alta. Então, isso aí, a medicina já fala, que se você se entrega, o corpo não reage. Eu não quero entrar no mérito da medicina, que é outra questão nessas lições, nem da psicologia. Mas o certo é que a gente não pode se entregar à dificuldade. Tem gente que se entrega à dificuldade. Eu fui num campo onde um pastor estava lá, e era um campo de garimpo. E acabou-se o garimpo, acabou as entradas, e a renda da igreja estava escassa. E ele se entregou, parado. Não, aqui não dá nada, não tem condições de fazer nada. Um pastor de campo. Passou algum tempo, mudaram ele. Veio um outro para a mesma localidade. O pastor viu a dificuldade e falou, não, nós precisamos fazer alguma coisa. Saiu pela roça, conseguiu um caminhão, foi pegando alguns milho, algumas melancia, alguns abacaxi, foi vender na feira, fez algumas pamonhas, distribuiu. Daqui a pouco a igreja começou a movimentar de novo, reformar a igreja. Fazia anos que não pintava. Você entendeu? Ele não para diante da crise, se movimenta. O cristão não deve se entregar à dificuldade. Isaac, eu vou a algum lugar onde eu possa plantar para tirar o sustento da minha família. Ele vai se movimentar.
Também não se apavora. Tem cristão que, diante da crise, ele se apavora. Ele fica desesperado. O cristão, apóstolo Paulo já diz isso. Às vezes nós podemos entristecer, mas não viver entristecido. Podemos se atribular, mas não viver a vida em tribulação. Ele diz isso. Então, não se desesperar diante da crise. O desespero não faz parte do cardápio do cristão. E outro ponto é acreditar nas promessas. Lembra que o Senhor Deus apareceu para Isaac e disse, fica aqui. Ele acreditou. Te abençoarei aqui, em Gerar. E ele acreditou. Crer nas promessas. Às vezes nós não cremos, irmãos. Mas não tem condições. Já faz 4 dias, Senhor. Não, estou pedindo para tirar a pedra. Está cheirando mal. Não, eu estou pedindo para tirar a pedra. Temos que crer na promessa. Jesus falou para os discípulos, voltando do alto mar, pegaram algum peixe? Não. Passaram a noite jogando tarrafa, as redes, os anzóis. Os discípulos nasceram no mar da Galileia. Eram pescadores de profissão. Sabiam onde estava o peixe, pelo mover das águas, pelo horário, pela isca, qual peixe pegar. E agora, já chegando na praia, joga do lado direito. Você está de brincadeira comigo, né? Na praia vai pegar o quê na praia? Joga do lado direito que vocês vão pegar. Mas eles fizeram o quê? Creram, obedeceram, puxaram 153 grandes peixes, diz o texto. Crê nas promessas, não é? Crê nas promessas. Ainda tem um pregador que fala que 153 grandes peixes, 156 peixes, Pintado, Piau, Vervo Sul. Mas não sei se é verdade, o pastor Pires resolve depois. A crise, ela não é o final, ela é um processo, porque às vezes, agora acabou tudo. Não, ela é um processo. Ela não é o final da situação. Às vezes nós somos atraídos para o deserto. O Antigo Testamento, Isaías, fala assim, que o Espírito nos atrai para o deserto. Que às vezes é necessário você passar para aprender. A aprendizagem, nós vemos aqui com Isaac, a aprendizagem. O que é aprendizagem? Qual foi a necessidade que Isaac teve? Primeiro ponto é a mudança. A primeira situação que acontece na vida do Isaac é a mudança. Ele quer mudar para um local que ele possa plantar e ter o sucesso do sustento. Mudanças, às vezes é necessária mudança. E nós temos mudança. Temos mudança. Mudar o culto, vamos começar o culto pela mensagem. Opa, você esqueceu de cantar o hino. Esqueceu de tirar a oferta. Acostumado com aquele protocolo, certinho. Se você mudar, já causa um inusitado. Isaac precisava mudar. Irmãos, nós precisamos estar mudando a nossa vida. A questão do cristão, quando a Bíblia fala renovai o entendimento, renovo da mente, quando ela fala crescimento espiritual, quando ela associa os cristãos a um prédio, a um edifício, o edifício, ele está, principalmente em construção, ele está sofrendo mudanças. Você olha um dia, está construindo o primeiro andar, passa algum tempo, já estão no segundo, já estão no terceiro, 30º, daqui a pouco a fachada. Sempre em mudança um edifício em construção. O cristão, nós somos o cristão em construção. Que construção? Construção espiritual, em crescimento. A Bíblia diz isso. O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja que estava em Éfeso, ele disse isso, deu uns para os apóstolos, doutores, professores, querendo com isso aperfeiçoamento do santo, para que todos cresçam, olha o crescimento, até chegar à estatura completa de Cristo. Então, tem que haver mudança, irmão. 20 anos, você lendo mesmo São João 3,16, 40 anos, da mesma forma, igual quando eu estava adolescente, estava no conjunto adolescente. Aí meu pai dizia, vamos ouvir o irmão Adão. Falei o nome do irmão, de repente ele vem aqui, vocês vão conhecer ele. Adão contou, naquela época adolescente, irmão, estava no Natal, fomos para a casa da minha mãe, muito calor, comendo muita puburuquinha assada, ela passou mal, desmaiou no meu braço. Todo mundo de família, oramos, expulsamos o espírito da morte, ela restou. A igreja se alegrou com o testemunho dele. Passou a rodada dos obreiros pregando, voltou Adão de novo. Aí Adão leu o Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Aí contou que no Natal foi para a casa da mãe, comeram pururuquinha, estava muito quente, ela desmaiou, ele orou.
Passou a rodada dos obreiros de novo, que a igreja é pequena, voltou no Adão para pregar de novo, pastor Pires. Aí ele leu agora, o Salmo 91, aquele que habita os esconderijo do Altíssimo, e que estava na casa da mãe, no Natal, e de novo. Aí quando dizia, vamos ouvir o irmão Adão, e os adolescentes cutucavam, já vai contar o testemunho da mãe dele. Né? Ele não mudava a página. É só um exemplo, quer dizer, e não é só isso que resulta, mas a vida do cristão ela deve mudar para melhor, meu irmão. Cada dia mais e mais você é crescido sua fé, né? Tem um crescimento espiritual. Porque muitas vezes nós pensamos assim, não, agora aceita Jesus, cruza o braço, só dá glória e espera a volta de Cristo. E o resto que tem, que a Bíblia coloca para você galgar? Né? A salvação, batismo nas águas, participar do corpo de Cristo, participar da ceia, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, fruto do Espírito, conhecimento. Meu Deus, é uma série de riqueza, que a Bíblia chama riqueza da glória de Deus. Né? E o apóstolo Paulo escrevendo para o próprio Efésios, que Deus nos abençoou com toda a sorte e bênção nos lugares celestiais, para a gente alcançar, crescer. Né? Então, as mudanças fazem crescer. Qual que foi o crescimento de Isaac? O camarada virou especialista em cavar-poços. Onde a terra era seca, não tinha água, cavou o poço. Desentupe o poço. Virou especialista em cavar poço. Olha que eu já cavei poço. E não é fácil cavar poço, não. E eram os meninos lá de casa que cavavam, porque não tinha água encanada, no estado do Pará, interiorzão do Pará, brabo. Então eu tinha que cavar poço. Todo dia bater a marreta e jogar a terra para cima, na gangorrinha lá, para tirar água. E ele virou especialista em cavar poço. E quem tinha um poço, meu irmão? Nesse período, quase na pré-história, quem tinha um poço de água, a Bíblia faz questão, não sei se vocês observam, que às vezes a gente lê a Bíblia de helicóptero, né? E não vê os detalhes que ela coloca, as riquezas entre linhas. Mas diz o texto assim, que ele cavou um poço e achou uma fonte de água. Está escrito lá. No capítulo 26. Quem tinha um poço era o Senhor, porque ele ia dar água tanto para o seu sustento, como para lavar roupas, como para os animais, como para as plantações. Você se lembra do poço que Jacó chegou, e estava a Rebeca tirando água para dar para os camelos? Quem tinha um poço era o Senhor, daquela época, estamos quase na pré-história aqui, não tinha água encanada, e principalmente nessa região do Negueb, região seca de deserto, ele cava poços. As mudanças vêm para o melhor, quando mudamos na direção de Deus. As mudanças vêm para abençoar o cristão, quando obedecemos à voz de Deus. As mudanças elas acontecem na vida do cristão, para cumprimento das promessas de Deus, como ele prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó. Então, nós vemos esse milagre aqui na vida de Jacó, a relação dos poços. E é interessante que a gente olha aqui na lição, no primeiro tópico, diz assim, Isaac vai para Gerar por causa da fome, falamos um pouquinho de Gerar, e ele diz, em tempo de fome e escassez, as pessoas tendem a tomar decisões que envolvem mudanças. Falamos sobre essa terra, essas mudanças que causam. Mas no subtópico fala assim, promessas em tempos de crise. Olha aqui, você viram aí? Promessas em tempos de crise. É o subtópico. Qual que é a promessa? Lá embaixo. Serei contigo e te abençoarei. São as promessas de Deus no tempo da crise. Lembra que ele disse isso para Abraão? Abençoarei, no capítulo 12 de Gênesis. Te abençoarei e farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. As promessas de Deus na vida de Abraão, que reflete Israel, até hoje, elas são vivas. Se você entrar na história, é impressionante quando você entra na história e vê, ao longo da história, todas as nações que abençoaram Israel, que estenderam as mãos para Israel, que fizeram alianças com Israel, elas são abençoadas. Todas as nações que foram contrárias, está registrado na história, é imprescindível isso, pastor Pires. Todas as nações que foram contrárias a Israel de alguma forma, elas sofreram algum dano. Todas. Eu me lembro da Inglaterra, depois da Revolução Industrial, o berço econômico, a potência número 1 mundial.
quando ela pegou Israel, que vinha fugindo de Adolf Hitler, e entregava os navios para que Hitler pudesse matar. Ela perdeu esse milagre econômico de número 1 do topo. E hoje, toda a nação da Inglaterra, que foi berço do evangelismo, do pentecostalismo, através de Wesley, está na mornidão espiritual. Está na mornidão espiritual. Aqueles templos suntuosos, cheios de cristãos, cinemas, museus e etc. Então, no tempo de crise, nós vemos a bênção de Deus sendo prometida para Abraão, agora para Isaac, dizendo também, te abençoarei. Te abençoarei. Isso no tempo de crise. Promessa de Isaac para o tempo de crise. Promessa para José, que é uma das próximas lições, está lá no Alvorada, que a Bíblia diz que José, sendo escravo na casa de Potifar, o escravo não tinha direito nem ao chinelo, porque o chinelo no Egito era símbolo de autoridade. Escravo não tem autoridade, anda descalço. Não tinha FGTS, carteira assinada, férias. O escravo não tinha. Horário para trabalhar, consulta médica, não tinha nada. E a Bíblia diz assim, que o Senhor era com José e o prosperava. Que prosperidade que é essa, que o indivíduo é escravo? Não tem direito a nada, mas é próspero. Para vocês verem que a prosperidade na Bíblia não está atrelada a coisas materiais somente, como a infame teologia da prosperidade assolou a Assembleia de Deus pelo mundo afora. Mas a bênção de Deus já começa no âmbito espiritual, lógico, que reflete no âmbito material, sem dúvida, não estou negando isso. Mas principalmente no plano espiritual. Mas é uma outra lição. Serei contigo e te abençoarei, nesse tópico. Agora veja, quando Isaac ele obedece, que é o terceiro subtópico, fala a obediência de Isaac. Quando ele obedece ao Senhor, estava condicionada, as bênçãos estavam condicionadas à obediência. Deus fez promessa para Isaac? Sim. Para Abraão? Sim. Mas todas elas condicionadas à obediência. Inclusive, Deus faz promessa até para Israel. Quando ele estava ali no deserto, Moisés sobe no monte Gerizim e lê Deuteronômio 28, que são promessas específicas para Israel. Se eles cumprissem a lei, obedecessem ao Senhor, guardassem os preceitos, o mandamento, aí diz lá o texto, teriam a chuva, teriam a cevada, o gado não morria, os inimigos seriam afugentados. Chegou no meio do Deuteronômio, Moisés desce, sobe no Monte Ebal, que é chamado Monte das Maldições. E lê a segunda parte de Deuteronômio. Todavia, se desobedecer as minhas leis, os meus mandamentos, os meus estatutos, meus preceitos, não vem a chuva, não tem cevada, não tem milho, o gado morre, não produz, o inimigo foge, o inimigo perseguirá vocês. Uma folha seca faz o exército fugir. A desobediência. Então, as bênçãos estavam condicionadas à obediência. Agora, vejam só, enquanto Israel estava obediente, a terra estava manando leite e mel. Desobedecia, iam para o cativeiro. Juízes é isso. O livro de Juízes é essa contagem. A obediência, eles estão em alta. Desobediência, no cativeiro. Então, eles vão e voltam. 12 juízes para tirar eles do cativeiro. Porque eles vivem em tempo de desobediência e obediência. Agora, a promessa para Isaac era, você vai permanecer aqui, que eu vou te abençoar. Isaac parou em Gerar e ficou esperando as bênçãos de Deus. As bênçãos, a obediência do seu pai também. Deus falou, sai de Ur. Ele obedeceu, saiu de Ur. Sai de Arã, que ele foi para Arã, saiu de Arã. Sai da tua parentela, deixa a tua parentela, deixou. Não vai para o Egito, também não foi. Oferece teu filho, Abraão ofereceu. Então, o pai dele, que era Abraão, também está vivendo nesse tempo, nessa condição de obediência. Irmãos, a gente poderia falar muito sobre a obediência aqui, que a Bíblia coloca. Obediência ao Senhor Deus, obediência à palavra do Senhor Deus, obediência à voz de Deus, relacionada em todas as áreas da nossa vida, a obediência, os limites, estão condicionados. Alguém até fala, o alfabeto do crente é diferente, não é ABCD, é OBDC, relacionado à obediência ao nosso Deus, a fidelidade ao nosso Deus. Isso é um dos frutos do Espírito que deve ser desenvolvido na área ou na vida do cristão.
quando aparece lá, né? O fruto do Espírito: caridade, gozo, paz, longanimidade, fé, mansidão e temperança. Que fé? Fé de fidelidade. É esse tipo de fé, de ser fiel, de obedecer. É algo que ele deve ser produzido. Por isso que está relacionado lá, fé. Algumas traduções da Bíblia já colocam lá, fidelidade, que é diferente da fé salvífica de Romanos 5:1, ou da fé como dom de Coríntios, né, 9. Mas de obedecer ao Senhor nosso Deus, obedecer ao Senhor nosso Deus. Continuando ainda o nosso assunto. Segundo tópico, vamos falando e vamos comentando. Crises com os vizinhos, crise em Gerar. Primeira crise, né, de Isaac foi a fome. Abraão também sofre com essa situação de fome. José também, com Jacó. Lembra que eles estão em Canaã? Aí veio a fome em toda Canaã. José já foi no Egito por providência e desce todos para comprar alimento, trigo, que o Egito era grande produtor de trigo por causa das terras férteis em volta do rio Nilo. Então, Jacó desce com os filhos. Aliás, eles foram habitar em Gerar por mais de 400 anos. Então, a fome sempre esteve perseguindo o mundo. E não uma coisa que foi ordenada por Deus, mas uma coisa que foi uma causa que o homem trouxe para a sua vida através do pecado. E a fome, nos dias de hoje, da mesma forma. A gente vê, talvez nós aqui, mais próximos, não estamos relacionados à fome. Mas o mundo hoje tem pessoas que morrem ainda de fome. E a Bíblia ainda coloca um período na Grande Tribulação, que apresenta esse período como cavalo preto, que é o período de uma fome. Qual tal, diz o texto, nunca houve relatado na história. Período de escassez, de fome mesmo. Então, a fome sempre esteve na história humana. E, então, às vezes, não é negado a essa possibilidade também. Eu já ouvi alguém dizer assim que o justo, como o salmista dizia, né? Fui moço, agora estou velho. Nunca vi alguém mendigar o pão. Então, não passa fome. O justo não passa fome. Mas nós vemos que Isaac foi a Gerar por causa da fome. Nós vemos o próprio Paulo dizer isso. Que ele relatando aos Coríntios o período da tribulação da vida dele, 5 vezes açoitado com a quarentena, 2 vezes açoitado com vara. Aí ele fala, muitas vezes passei frio, passei fome, ou Paulo não era justo? Ele relata que ele passou fome. E depois ele escreve aos irmãos em Filipos, os filipenses, dizendo que agora ele já sabe contornar a situação. Ele já sabe viver com as crises que assolam a vida dele. Aprendi a contentar-me, ele fala isso, aos Filipenses 4. Aprendi a contentar-me, sem estar abatido, sem estar em abundância. Em tudo estou instruído a ter fartura, a ter fome, a ter abundância, a padecer necessidade. E Paulo era justo, e passou isso. Só que ele aprende, antes de passar para o pastor Pires a palavra, irmãos, às vezes a crise vem para você aprender a lidar com ela, aprender a atravessar ela glorificando. Paulo sabia. Quando tinha abundância, ele comia. Quando não tinha, ele não ia reclamar, ou fazer como um ímpio, dar tiro na cabeça, ir para macumbaria e feitiçaria. Não. Paulo, ele sabia. Ele conseguia passar pelo período baixo, pelo período alto, em cima, embaixo, padecer necessidade, padecer fome, ter abundância, ter vestimento, não ter nada, passar escassez. Isso que é as lições que Deus quer, que a gente sirva a Ele independente daquilo que você tenha. Você ser fiel a Deus independente daquilo que Ele vai te dar. É como disse o pastor Max Lucado, e se Deus prometesse a você somente a salvação, e não te abençoasse, não te desse saúde, não te desse sustento, não te desse nada, você era fiel a Ele a si mesmo? Nós somos fiel a Deus independente. Nós não servimos a Deus pelas bênçãos que Ele promete. Não servimos a Deus pelo dinheiro que Ele promete, pela saúde, pelo carro, pela casa. Servimos a Deus porque Ele é Deus, é digno de toda a honra, toda a glória, e nós servimos Ele incondicionalmente. Pastor, pode. A título de cooperação, eu digo assim, sabe por que Davi, eu nunca vi um justo passar fome? Olha a existência dele. Pouco. Aí ele não vê mesmo. Aí veio o Cristo, que é o Rei eterno, e nos fala de Lázaro esperando
comer migalhas. Migalhas. Ali estava na existência. Muita gente cita esse versículo, mas, com todo respeito àqueles que assim o fazem, falta-lhe a visão necessária do lapso. Era temporário. Ele tem razão de dizer, Davi disse a verdade ao tempo dele, só que Jesus é o Rei eterno. Muito bom, pastor. Boas explicações, explanações. Ajudou demais. E veja só, irmão, ainda me lembrando, pegando essa deixa do pastor, Davi ele reinou 40 anos, né? E esses 40 anos, o reino unificado, tempo de bonança. Ele não viu mesmo. Ele não viu. Mas muitos outros passaram por essa necessidade aí, né? Ainda, continuando aqui a nossa lição, Isaac semeou em Gerar. Olha aí, irmãos. Tópico 2, segundo subtópico aí. Isaac semeou em Gerar. Como que ele vai semear numa terra que ninguém está plantando? As pessoas estão descendo para o Egito, né? Por isso que ele também vai, porque a leva de Sur estava indo para o Egito. Cades Barnea, as pessoas estavam indo plantar no Egito ou comprar no Egito. E a intenção dele é ir para o Egito. Falou, não, para aqui em Gerar. E ele obedece. Te abençoarei aqui. E ele não para esperando a bênção. Ele vai plantar. Plantar o trigo, que era, na época era o alimento, trigo, cevada, o milho, o vinho, a região. E diz o texto aqui, eu quero ler com você, Gênesis 26 e 12. Né? Vamos ler lá os que estão com a Bíblia aí. Gênesis 26 e 12. Veja só o que diz o texto sagrado aí. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Olha só, Isaac numa terra de fome, em Gerar, que as pessoas estão passando, que Gerar era mais uma passagem, e iam para o Egito, que era o local de bonança, de trigo e de fartura, de peixe, etc. E ele no deserto do Negueb, para Isaac, te abençoarei. E ele não ficou esperando a bênção, ele foi plantar. E diz que na plantação de Isaac, Deus abençoou. E ele colheu 100 por 1, quer dizer, 100% do que Isaac plantava, produzia. Nada se perdia. De tal forma, diz o texto, vocês leram aí, vocês acompanharam, de tal forma que ele ficou riquíssimo em Gerar. Gerar não era grande, mas ele ficou riquíssimo. E diz o texto, possuía muitos servos, ovelhas, bois. Deus abençoou Isaac. Irmãos, é assim que Deus faz. Deus fez promessa, é interessante, isso aqui é interessante. Não é revelação, não, já está na Bíblia. Que nessa mesma localidade que o profeta Isaías fala desse deserto do Negueb, acho que é Isaías 30, o capítulo 30, que conta a relação dessa terra. Isaías coloca que é uma região perigosa, uma terra de aflição, essa região. Virou, na época do profeta Isaías, uma região de sofrimento, de angústia, de leões, de ladrões, de escassez, de fome. Mas o profeta, ele dá uma profecia, eu não me lembro qual que é o texto, se é o 35 de Isaías, não me lembro, depois a gente vai conferir. Mas ele diz que esse deserto, um dia, quando Israel tomar posse da terra de Canaã, para que o povo se lembre da época que Abraão passou pela situação difícil ali, para que Isaac, os descendentes de Isaac, se lembram da situação que eles passaram de escassez, de José e de Jacó, o Senhor ia fazer esse deserto florescer. Foi uma promessa do profeta Isaías para o povo de Israel. E essa promessa, ela acontece hoje, nos dias de hoje, porque Israel pegou esse deserto, quando eles estavam voltando, quando foi tornado a dar as terras para ele, depois de 1948, com Oswaldo Aranha, que eles começam a retornar, as pessoas que habitavam ali, que não são os palestinos, eram os árabes, e começaram a vender as terras a preço alto. Está registrado na história de Israel. Isso ficou registrado na história.
Um terreno em Londres, se fosse $100, lá os árabes vendiam para os judeus por 1.000, explorando. E eles compraram. Compraram as terras. Quando não tinha mais terras, os árabes começaram a vender os pântanos. Eles compraram os pântanos. Terminaram, venderam essa parte, exatamente essa parte que nós estamos falando. Vejam só como é interessante isso. Onde Isaac parou, onde Abraão parou, onde eles prosperaram, venderam essa parte do deserto. Só tem um deserto. Se vocês quiserem comprar o deserto, é com vocês. Irmãos, os judeus compraram o deserto. Dos pântanos, eles fizeram um bairro, um dos bairros mais nobres, que era Pântano, em 48. Do deserto, eles plantaram mais de 4.000 árvores no deserto. E paz, meus senhores, essas árvores, as flores que são produzidas, elas são vendidas para a França, da onde vêm os melhores perfumes. E é do deserto que é extraído. Do deserto. O deserto floresceu. Isso vocês podem entrar na internet, pode fazer pesquisa que vocês vão ver mais de 4.000 tipos de árvores plantadas nesse deserto que eles compraram. O deserto floresceu. Então o Senhor abençoou Isaac ali no deserto. Ele se tornou rico. Israel hoje é abençoado. Isso é a potência do Oriente Médio, Israel. Um país riquíssimo. E a única democracia também do Oriente é Israel. O Senhor vem abençoando e prosperando. Isaac semeou. Eu não quero falar aqui da lei de semeadura, porque tem muitas pessoas que falam da lei da semeadura. Uma lei que não é bíblica. Inclusive, colocam até o dízimo aqui. Não, se você dá o dízimo, o Senhor te dá o tríplico. Dá 100, Deus dá 1.000 para você. Eu vi muito isso aí, irmãos, falar sobre a lei de semeadura. Existe a lei de semeadura? Existe, mas não como eles colocam. Às vezes a gente usa textos da semente, texto de Malaquias, infundadamente para que os irmãos dizimem. Não, você tem que dizimar para Deus te abençoar. Tem que dizimar para Deus te engrandecer. Não, você tem que dizimar porque você é fiel, porque você ama a obra de Deus, independente do retorno, meu irmão. Mas ele abençoa, mas esse não deve ser a causa primária da sua fidelidade. Não é ficar de olho no peixe, não, meu irmão. Você tem que ser dizimista, ofertante, porque você é fiel. E o dízimo é uma questão de fé. Nem me pergunte quando eu vou entrar na questão se é do Antigo Testamento, se é da Aliança, se é nova, se vai para o inferno, se não vai, se é ladrão, se não é. Eu não quero entrar nesse mérito, porque não é o tema. Talvez a gente fale disso no outro tempo. Mas aproveitando essa deixa da lei da semeadura. Eu estava numa igreja, e o indivíduo chegou lá com um pote de milho e outro pote de feijão. Falou, aqui nós vamos aplicar a lei da semeadura. A Bíblia diz que você semeia, você colhe 100%. Então, o caroço de feijão é R$100, o de milho é 50. E vendeu aquele pote de feijão tudo, e faturou. E vendeu o milho também, pastor, e faturou. Faltou feijão e faltou milho. Ele colocou bonitinho lá e os irmãos compraram. Irmão, isso não tem nada a ver com a lei de semeadura. Quando Paulo fala em Gálatas sobre a lei de semeadura, ele fala que em 2 tipos de terreno, que semeia na carne, o que semeia na carne, da carne colherá, não é? Que semeia no Espírito, do Espírito. Irmãos, é isso, irmão. Você entendeu? A fidelidade a Deus, Deus pode abençoar. Pode. Mas se Ele não quiser abençoar, Deus abençoa. Os que são fiéis, sim. Tem promessas, abençoa. A riqueza está na Bíblia, é um dom. É colocada como um dom. Está na Bíblia. Vocês entenderam? Mas não vem com essas pataquadas, com essas trocas que não cola. Os irmãos, nós precisamos ler a Bíblia para não cair nisso, ficar comprando caroço de feijão, de milho. A minha bênção chegou, leva para casa, planta o caroço de feijão, que agora a riqueza entrou na minha casa. Não tem isso, meu irmão. Não tem essas questões na Bíblia. Semear no Espírito. Meu pastor. Vai com Deus. Tá ok. Tá bom. Amém. O pastor Ananias precisa sair, ele tem um compromisso agora, disse que queria ficar, mas ele tem que sair. Então, nós vamos ceder para o nosso pastor para que ele saia. Então, irmãos, nós vemos isso, precisamos ver. Deus abençoa, sim. Abençoa o povo de Israel, abençoa a igreja, abre as portas, condiciona. Mas nós não servimos a Deus por isso, não somos dizimistas em torno daquilo que Ele tem para oferecer, mas daquilo que Ele é.
A essência de Deus. Ele é Deus, Ele é santo, Ele é poderoso. O que Ele é isso que me motiva a ser dizimista, a ser fiel, a ser ofertante, a investir na obra, a investir no reino. Mas o que é reino? Não é? Invista no reino, irmão. Contribua com o reino. Mas o que é reino? As pessoas não sabem nem o que é o reino. A Bíblia fala que o reino ele começa aqui, ó, no coração. São João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. Viremos para Ele. Faremos nele morada. Começa o reino. Por quê? Porque quando Deus habita em nós, você não se manda mais em você. Como disse o apóstolo Paulo, agora vivo não é mais eu, não. Cristo é quem vive em mim. Quer dizer, Ele é que reina, Ele que domina a minha vida. Começa o reino. E daqui para fora. Né? Mateus 12, 28. Você se lembra? Jesus falando, se eu expulso o demônio, é porque é chegado a vós o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Tirar as pessoas do reino das trevas e transportar, como diz Paulo, para o reino do Filho do seu amor. Salvar a alma, evangelizar, levar a mensagem. Isso é reino, meu irmão. Isso é reino. É. Como disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas que essas coisas? Aí você tem que voltar lá para o versículo 14. Né? Não é juntar tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas a juntar tesouro no céu, onde as traças e a ferrugem não consomem, os ladrões não minam nem roubam. Por que andais preocupados com o que é haver de comer, com o que é haver de beber, com o que é haver de vestir? Quanto a vestuário, por que andais solícito, preocupado? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem segue, o Senhor não deixa faltar o pão. Olha o lírio do campo, nem Salomão, com toda a riqueza, olha que o homem era rico, se vestiu como os lírios. Quer dizer, o Senhor providencia, cuida até dos lírios, né? Imagina do ser humano que é a sua imagem e semelhança. Aí ele fala, mas buscai primeiro o reino. E essas coisas, ela é acrescida. Vai acrescentada na sua vida. Que coisa? A prata, o ouro, o comer, o beber, o vestir, a saúde. Quando você busca o reino, é assim que é. Quando você é fiel, quando você fala de Cristo, quando você desenvolve os dons espirituais, quando busca os frutos do Espírito, quando busca a palavra, quando busca evangelizar, quando busca engrandecer o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Enquanto estamos fazendo isso acertadamente, segundo a Bíblia, Ele vai acrescentando. Vai o ouro, vai a prata para você, vai o vestimento. Deus vai providenciando. Deus é o nosso provedor, é o tema da lição. Deus é o nosso provedor. Mas para que a providência venha acertadamente, a gente tem que andar acertadamente, como andou Isaac, como andou Abraão, né? Sendo obediente. Né? A lição diz isso aqui, falando ainda desse tema obediência, diz na própria leitura bíblica, no versículo 5 aqui, ó, porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, guardou os meus preceitos, guardou os meus estatutos e as minhas leis. Olha só a obediência de Abraão. A voz, o mandamento, preceito, mandamento, a lei. A obediência de Abraão. Ele andou procurando fazer isso, irmão. E isso foi acrescido na vida de Abraão. Agora, o outro subtópico diz aí, inveja dos vizinhos. Sim, pode contribuir aí. Pega o microfone, Medinha. Não sei se contribuir, porque falar para Gesiel é difícil. Mas, com relação ao dízimo, João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Malaquias, né, diz que trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se não derramarei uma bênção tal. Então, a bênção de Deus sobre o dizimista é do tamanho do seu amor. Tal. Agora, cumprindo tudo isso que o senhor falou, se não dizimar, à luz da Bíblia, ele está sendo ladrão do que não é dele, porque o dízimo é uma maneira de se gratificar a Deus por tudo que Ele nos dá, visão, audição, tato, paladar, tudo. Então, quem não é dizimista está roubando do Senhor, e não entrará ladrão no céu. Boa contribuição da Almeida. Obrigado, viu, Almeida? Eu não vou entrar nessa questão do mérito do dízimo, porque não vai dar tempo, né? Aí vai dar uma outra discussão, mas boa contribuição. Muito obrigado. O outro tópico fala inveja dos vizinhos. Irmãos, diz o texto de Isaías 26, que quando os vizinhos viram Isaac, que semeava e nascia 100 por 1, gado, ovelha, servo, riquíssimo, começaram a invejar. Aí se a gente fosse falar da inveja, meu irmão,
fosse na psicologia, eu dei umas pinceladas, algumas coisas na psicologia, mas não vou entrar num âmbito psicológico. A inveja. Só veja uma coisa. O Salmo 73, depois você lê, só marca aí. O Salmo 73, Salmo de Asaf. Ele estava vivendo em crise, sem dinheiro, na escassez, passando necessidade. Aí Asaf fala que ele começa a olhar o ímpio. O ímpio tinha gado, o gado não morria, a plantação produzia, viviam bem, dormiam, regalavam, tinha abundância. Aí ele começou a fazer uma associação dele com o ímpio. Espera aí, eu sou fiel, fiel à lei, fiel aos preceitos, fiel a Deus. Se é um Deus da providência, o provedor, passando necessidade. Esse ímpio levanta a voz e diz que não há Deus, não acredita em Deus, tem a chuva, tem o gado, tem o alimento, tem a cevada, tem dinheiro e dorme bem. E eu, servo de Deus, nessa vida miserável? E é bonito o Salmo, que ele conta aquilo que ele viveu. Mas lá pelos capítulos 20, ou capítulo não, versículo 21 do Salmo 63, versículo 21, aí ele começou a fazer uma análise. Quanto a mim, o meu coração azedou. Ele não está falando do coração da bomba de carne, não. Está falando da alma. Porque a inveja ela atinge a alma do indivíduo. O indivíduo que tem uma inveja, principalmente do seu vizinho que está prosperando, querendo ter as coisas que ele tem, a alma dele torna uma alma amargurada. Ele não consegue viver a sua própria vida, mas vive sondando a vida alheia, desejando o carro do outro, desejando a conta bancária, desejando a vida que o outro leva. A inveja é uma coisa miserável que não provém de Deus. Né? E tem mais no capítulo, no versículo 21 ainda, ele fala, senti picadas no meu rim. Por causa da prosperidade ali, ele não tinha. Sentiu picadas no rim. O Asaf fala isso no Salmo 73, versículo 21. O que é isso, irmão? A inveja, segundo a psicologia, ela pode trazer doenças psicossomáticas. Quer dizer, você pode adoecer do corpo por causa das doenças da alma. A inveja pode deixar você de cama. Você se lembra onde Acabe? Ele viu a plantação de quem? De Nabote. Uvas bonitas, terra boa. Não sei se vocês conhecem plantação de uva, mas de um terreno para o outro tem uma diferença enorme. Estava no Rio Grande do Sul, uma das maiores produções de vinho, na Miolo. E um terreno, um lote 51 e o lote 60. Aí o cara falou, o vinho do lote 51, o litro é R$250. Do 60, ele é R$50. Todo mundo, peraí. Falou, não, ali a terra está árida, está boa, a uva nasce doce e grande. O outro não, as uvas são paralelas. Acabe viu isso, meu irmão, a uva de Nabote, uva boa, eu quero isso, eu quero. A inveja deixou ele de cama, picada no rins. A inveja, as consequências da alma, o ódio, a inveja, a amargura, o rancor, a mágoa, ela pode deixar as pessoas de cama, doente no corpo mesmo, que são chamadas doenças psicossomáticas. São pensamentos da alma ou ações da alma que refletem no corpo. Acabe foi para a cama. Estava doente. Jezabel que fez a... E veja no que resultou uma inveja, a morte de Nabote e o furto da sua lavoura. Agora aqui é a mesma situação. Opa, peraí, esse camarada aqui chegou caçando o que comer. Agora a produção de trigo, de cevada, tem empregado, tem funcionário, tem dinheiro. Opa, a inveja. Irmãos, nós devemos estar preparados para isso. Às vezes a pessoa inveja o nosso ministério. Às vezes a pessoa inveja a sua vida. Às vezes a pessoa olha para o seu casamento e inveja o seu casamento. Inveja o que você tem. Né? Mas nós não podemos reagir da mesma forma. A reação de Isaac foi totalmente diferente. Né? O cristão ele age diferente do que o mundo age. Né? Enquanto lá fora as pessoas pagam mal com mal. Não, agora é minha vez. Não, o cristão diz, não está perto do lado. Qual foi a ação de Cristo diante dos que invejavam eles? Porque Cristo ia para a montanha, a cidade inteira esvaziava e ia ouvir ele. Nas manhãs de sábado, ninguém queria ouvir os fariseus, queria ouvir Cristo. A inveja entrou na vida dele.
E Jesus Cristo falou, Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Nós nunca devemos pagar mal com bem, né? Mas saber lidar, estar preparado, blindado para essas coisas. Porque as pessoas invejam. Né? Quantas vezes eu crescendo, tentando, ainda estou em crescimento, mas começando a dar os primeiros passos, né? A inveja dos demais. Esse menino aí não sabe de nada, eu sou obreiro, 30 anos de ministério. Irmãos, nós devemos estar preparados, buscar a misericórdia de Deus, crer nas promessas, crer na proteção, porque a lição diz, Deus, Ele é o nosso provedor. Ele prove uma saída, Ele segura, Ele sustenta a nossa vida. Outro tópico, veja só, no terceiro, quase na hora, né, Jair? Quase na hora aí. Cavando poços em tempos de crise. Isaac usa os poços de Abraão. Então, agora que ele está com sustento, precisa de água para irrigar a plantação, precisa de água para dar para os animais. Então, ele vai e cava os poços de Abraão. Aí a lição diz que ele cavou um poço, e quando desentulhou o poço, que estava entulhado, que era poço do pai dele, de Abraão, que era cavador de poço, porque tinha muitas propriedades, muito gado, os filisteus, que já estavam com inveja, tramaram contra ele, e foi lá e contenderam com ele. Olha só, ele já estava em crise de fome, né? Agora a crise da inveja. Agora a crise da água, briga por causa do poço. O cristão é assim, irmão, é de luta e vitória. Depois vem outra luta e vem outra vitória. Não acaba, não. Jesus Cristo não falou, no mundo tereis aflições, né? Então, o cristão sempre vai estar tendo essa dificuldade. Mas ele diz, olha, tende bom ânimo, tende bom ânimo. Quer dizer, nunca desanime, sempre com a cabeça erguida, marchando e tirando tudo que tem pela frente. Aí, tomar o poço dele. Aí ele colocou aquele nome, esse poço aí vai ser, aqui, ó, Ezeque. Deixa esse poço Ezeque aí. Quer dizer, contenda. Deixa essa contenda de lado. Sai fora dele, foi cavar outro poço, sai dessas contendas. Irmãos, agora não é o salmista, agora é Salomão, que ele fala no Salmo 6. As 6 coisas que Deus abomina, e a 7ª, a sua alma aborrece. Ele vai falando, mãos que se apressam, mãos que derramam sangue, olhos altivos, né? Orgulho, isso abomina. Mas a 7ª sua alma aborrece. O que semeia contenda. Ele fala, principalmente entre os irmãos. A contenda não é algo que vem de Deus. A contenda é algo que Deus abomina, que Deus aborrece. Ele não quer que os irmãos vivam confusão. Por isso que o salmista diz assim no Salmo 133, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é? Isso é a providência de Deus, que os irmãos vivam bem. Mas quando há contenda, faça como Isaac, sai dela, deixa esse poço aí, eu não quero entrar nessa contenda. Né? Deixa para lá. Ele saiu, cavou outro poço, quando esperaram da água. Quando jorrou a água, lá e vê os inimigos. Opa, esse aí também é nosso. Essa terra tudo é nossa. Onde tu está é nosso. Sai daí. E houve outro tumulto lá. E Isaac deu o nome desse poço de inimizade. Que as pessoas já estavam inimigas dele. Né? Estava rico, estava próspero, estava abençoado, estava com água, com condições de cavar poço, tinha servo para cavar poço. Foram lá e contenderam nesse segundo poço. Aí ele, não, isso aí é a inimizade dessa turma. Ele saiu do meio da inimizade. Saiu fora. Né? Como que o cristão faz, hein, Jacques, quando vem essas inimizades, né? Jesus Cristo, ele ensina, irmão, de uma forma espetacular. Ele ensina os discípulos a amar os inimigos, a bendizer os que maldizem. Peraí, mas o camarada está levantando calúnia de você, está falando mal, Jacques, de você, está arrebentando, como diz o outro. Aí você vem por trás falando mal, não, essa gente é gente boa, não, é homem de Deus. A Bíblia ensina isso, amar os inimigos, bendizer os que perseguem, não maldizer, pagar o mal com o bem, a ação do cristão, essa é a ação do cristão. Né? Isaac fez isso, saiu fora da inimizade, saiu dali de novo, foi para outra terra, cavar outro poço. Né? Crise em crise, Almedinha, né? De crise em crise.
Aqui na lição não diz, mas no texto sagrado, capítulo 26, fala que ele foi, cavou outro poço mais longe. E deu água, achou uma fonte de água. Aí os filisteus não foram mais lá. Não foram contender mais com ele. Aí ele colocou, não, esse poço aqui vai ser Reobote. Reobote. Por que esse poço vai ser? O Dicionário Internacional do Antigo Testamento fala que essa palavra Reobote significa caminhos largos, caminhos abertos, significa passagem livre. Quer dizer, agora eu tenho passagem para essas águas, tenho passagem livre, tenho um caminho aberto, não estão mais entulhando meus poços, caminhos abertos. Irmãos, não é assim que a Bíblia diz? Que Deus abre caminho onde não tem, Deus abre porta onde não tem porta, né? Não é assim que a Bíblia diz? Se passar pelas águas, elas não te submergirão. Se passar pelo fogo, eles não te queimarão, porque o Senhor está na frente, está conosco. Não é assim que o Senhor Jesus Cristo disse? Que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E esse prevalecer não é a igreja ficar firme. Vamos segurar, vamos estar firme que vem as portas do inferno. Não. Esse ficar firme, prevalecer é a igreja marchar. E à medida que a igreja marcha, o que está pela frente cai. O Império Romano não conseguiu acabar com a igreja. A cova dos leões não conseguiu acabar com a igreja. Os gladiadores não acabaram com a igreja. O Coliseu Romano não acabou com a igreja. A Igreja Católica também não acabou. A noite de São Bartolomeu não acabou. O esfriamento não acaba. O pecado não acaba. O inferno não acaba com a igreja. A igreja de Deus ela é vitoriosa. E o Senhor Deus é o sustentador da igreja. A igreja ela está em todas as épocas, em todos os tempos, em todos os lugares. Temos fiéis adorando a Deus, porque Deus vai abrindo caminho. Temos caminho largo. E Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso provedor. Em tempo de crise, Deus está provendo. Em tempo de crise, semeia. Em tempo de crise, fica firme. Em tempo de crise, faça aliança. Deus ele está conosco. As lições vêm para isso, para te sustentar a fé, aumentar a sua fé, dar a confiança, erguer a cabeça e dar mais um passo à frente. Canaã é logo ali. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé. Faremos uma oração encerrando o Espírito. Sim, Jacques, contribua aí com a gente aqui. Tá. Pai, senhor José. Sim, Jacques. A respeito da lição e dando uma contribuição, a gente aprende muita coisa com os militares, né? Eu passei 8 anos na caserna e eu aprendi um pouco, né, com alguns comandantes que passaram por lá. E geralmente nos quartéis, alguns generais de Brasília sempre fazem uma visita, né, técnica. E eu estava como subcomandante de uma companhia e a gente recebeu uma visita de um general, né, um general de exército. E, como subcomandante, era responsável para cuidar do quartel, né, do aspecto, limpeza. E aí o comandante do quartel me chamou, que era um general de brigada menor, e falou: "Ei, Jacques, como é que está o andamento da obra aí? Como é que está a preparação?" Falei para ele: "Eu estou preocupado. Eu estou preocupado." E aí ele virou para mim e falou: "Preocupar-se não é ação de comando. Preocupar-se não é ação de comando." Eu fiquei aqui na cabeça. Então, às vezes vem a crise e o crente, a gente fica falando: eu estou preocupado. Eu não consigo dormir porque eu estou preocupado. Então, irmãos, preocupar-se não é ação de comando. É preciso agir. É preciso fazer alguma coisa. Deixa de ficar preocupado e vamos fazer alguma ação de comando. Que Deus abençoe. Muito bom. Boa contribuição. Eu me lembrei de Davi, no Salmo 4:8, que ele estava fugindo de Saul, que Saul cercou o monte, onde ele estava, e ele entrou na caverna de Adulão, parecia que não ia ter saída. Todo mundo, mais de 600, com medo lá, preso dentro da caverna. O salmista fala no Salmo 4:8, já à noite. Olhou para o horário, olhou para o céu e falou assim: "Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, é a minha verdadeira segurança." Deitou e dormiu. Preocupar-se não é ação de comando, né? Aí eu disse assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, a saída vem pela manhã. Meus irmãos, o Jair disse que nós temos mais alguns minutos,
E se tem alguém que quer fazer uma pergunta, tem uma dúvida ou fazer alguma contribuição, vocês têm a liberdade. Se eu tiver condições ou altura de responder, eu vou responder. Senão, a gente vai pesquisar, vai em busca dos universitários aqui e vai nos ajudar. Bom, Gisel, eu, com toda a humildade, peço orações à igreja nessa hora, porque citamos um versículo da Bíblia: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu vou, inclusive, me levantar. É difícil a gente olhar para a cara do cabra, saber que ele fala mal de você, saber o que ele, inclusive, fala de você, e você ter a obrigação de possuir a santidade suficiente de olhar na cara dele, perdoar, orar, e, se possível, dar até um abraço. Eu peço aos irmãos que orem por mim, porque é missão difícil, e eu quero ser uma pessoa dessa. Porque a gente sabe quem fala mal da gente, o que se sofre. A gente olha assim para a cara, oh, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Jesus, tenha misericórdia de José Almeida de Souza Filho, porque é difícil, mas eu quero entrar por esse caminho. Orar por essa raça que fala mal, que são abajuladores entre nós. E existe esse expediente no nosso meio. Existe ou não existe, pastor? Existe, abajuladores, no linguajar lá fora, não vou nem dizer qual que é. Mas é uma classe de gente que a Bíblia preveniu que existiria. Porque entre nós é 3 tipos de gente, né, pastor José? É o quente, é o frio e o morno. Eles não saem daqui. O morno e o frio quer ser igual ao quente. O quente é aquele que está em comunhão. E quem está em comunhão tem a obrigação de aguentar esse morno e esse frio, que está aqui fingidamente, clandestinamente, mas só no dia da colheita que o quente, que é o trigo, será ceifado, e essa raça de morno e frio vai ficar. Que Deus tenha misericórdia deles e não fique. Está certo? Está certo? Depois nós vamos estar orando pelo Almeida, orando pelos demais, e para Deus colocar amor no nosso coração. Tem mais alguém que quer uma palavra, irmão? Uma parte, quer falar? Tem? Dá o sinal com a mão aí. Acho que não tem, Jair. Todo mundo acho que entendeu, né? Se não tem, eu começar a fazer pergunta, ver se vocês sabem, né? Tem um irmãozinho lá, ó, querendo. Pode contribuir, irmão. Professor Delberto, né? A paz do Senhor a todos. Senhor. Irmão, no Antigo Testamento, quando o Senhor citou aí sobre o livro de Juízes, e eu tenho lido bastante também pela misericórdia de Deus, o povo pecava, vinha castigo, consertavam, Deus perdoava, e foi repetidamente isso daí. E aí o irmão me ajuda a me esclarecer se eu estou certo ou não. Me parece que agora no Novo Testamento não é mais assim, e temos o livre-arbítrio, peca ou não, está tudo mais ou menos, e me parece que o acerto disto é lá no juízo final. É uma pergunta se eu estou certo. Sim, veja só, no Antigo Testamento, pois Israel está sobre a tutela da lei. A lei dizia, faça e é abençoado, próspero. Desobedeçam, então já sofreu a consequência da lei. Quando eles desobedeciam a lei, diz o texto lá, Deus levantou a Síria, levou cativo todo o reino do norte. 722 a.C., o exército do norte foi para o cativeiro. Arrependia e voltava. Então, é essa leva. Até que, da última vez que o povo de Israel foi para o cativeiro, chamada diáspora, foi espalhado pelo mundo inteiro, varreram o mapa, trocaram, desapareceu do mapa. Israel sofreu por esse mundo afora, irmãos, mais de 2000 anos de sofrimento. Quando eles foram voltar de novo e colocados na terra hoje, eles nunca mais desobedeceram. Hoje só serve a Jeová. Não acredito no Novo Testamento, mas também não tem outros deuses entre eles. Em relação ao pecado no Novo Testamento, lógico, nós estamos vivendo numa nova dispensação chamada aliança, a aliança de Deus. Esse período que Deus abriu da dispensação não é tratado o pecado como era no Antigo Testamento. Não tem mais a figura das leis cerimoniais, de matar o cordeiro, derramar o sangue pelo pecado. Não temos. Mas nessa figura agora, a gente pode ter o perdão de Deus, né? E em relação ao perdão, Deus falou para os discípulos até 70 vezes 7. Agora, se o pecado tem consequência, ele tem consequência. Tiago diz isso, né? Quando o pecado, quando a concupiscência é gerada, dá à luz o pecado. O pecado sendo consumado gera morte.
O pecado tem a consequência hoje na vida das pessoas. Por mais que ele confesse ou não, dependendo do pecado, tem as consequências. Agora, a prática do pecado afugenta o Espírito Santo de Deus. A Bíblia também coloca isso. Não entristeçais o Espírito no qual está selado. Pode ser tirado o Espírito da vida. E a continuidade dessa praticidade do pecado, o indivíduo pode perder a salvação e chegar ao juízo final. O julgamento de tudo isso aí, dos pecadores, será no juízo final. Às vezes a gente acha que o ímpio, o mundo, não tem uma regra de limites para o pecado. Mas um dia isso aí tudo vem ao julgamento. Então, o juízo da nova dispensação é diferente da lei. Assim como o juízo da dispensação da inocência era diferente. O juízo dos pecados da dispensação da consciência era diferente. O juízo do governo humano era diferente. O juízo da lei é diferente. O juízo dos pecados da nova dispensação também é diferente. Ok? Antes do meu querido irmão ali, tem uma irmã ali, que ela levantou, depois o nosso amigo ali. Pode falar, mesmo. Tá. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Irmãos, eu estava lendo essa lição e eu fiquei assim, imaginando, realmente, a palavra de Deus é nova cada manhã. Me veio na lembrança o seguinte, o mesmo caso aqui que nós estamos estudando sobre o poço. Sim. Deus me deu a graça, a misericórdia de construir uma casa num bairro muito bonito, mas eu não tinha reparado que a minha casa era a casa mais bonita que tinha ali no pedaço. Sim. Então, com isso, suscitou dos meus vizinhos uma inveja tão grande, só depois que eu fui perceber que era por causa da casa. Então, a primeira oportunidade que a minha vizinha ao lado teve, quando tem aquela festa do Cristo, que arruma toda a rua, decora a rua, eu não sei, irmão, ela achou que deveria decorar bem em frente da minha casa. Então, ela tinha os serrilhos, aquela coisa muito bonita, e que não dava para eu sair do carro do portão. E eu precisava ir no mercado. Eu fui a pé no mercado, mas não tirei o carro da garagem, porque se tirasse o carro da garagem, ia estragar todo aquele trabalho que eles tinham feito à noite. Aí eu falei, agora, eu não vou poder nem ir na igreja, eu vou ficar aqui dentro, porque eu não posso sair com esse carro. Aí tudo bem, aconteceu a procissão, e depois que aconteceu a procissão, a minha vizinha pegou todo aquele trabalho e colocou bem no meu portão. Aí eu não tinha como sair, né? Eu peguei, panhei a vassoura, com a vassoura também não dava, peguei a enxada e trouxe tudo para cima, porque a rua tinha um declive, e a minha era a primeira. Então eu afastei todo o que eles tinham colocado para cima. E eu falei, meu Deus, o que eu faço agora, né? E Deus providenciou à tarde uma chuva. E todo aquele entulho que tinha ali foi água abaixo, né? E foi até no portão da casa da minha vizinha. Quando acabou a chuva, a minha vizinha pegou todo o entulho e colocou de novo no meu portão. Eu peguei, panhei toda aquela sujeira e coloquei para cima também, mas não coloquei no portão, porque eu não tinha como tirar aquela sujeira, né? Eu peguei as ornamentações, né? Aí eu coloquei todo para cima e falei, e agora, o que eu faço? O tempo estava bom, quando eu terminei, irmão, eu não sei, veio outra chuva, né? Até parece assim uma coisa, e a chuva trouxe de novo. E eu falei, e agora, o que eu faço? Mas essa chuva que veio, já dava para eu entrar em cima do entulho e entrar na minha casa, né? E com isso foi indo, eu não sei, Deus providenciou assim chuvas, que todas as tardes chovia, e foi indo, eu acho que ela cansou, e largou para lá, né? Eu falei, graças a Deus eu fiquei livre desse entulho, né? E agora tem poucos dias, uns 15 dias atrás, eu nem tinha lido essa lição ainda, eu encontrei com a mesma vizinha, e ela falou,
Oh, mas eu tenho tanta saudade de vocês. Como era bom nosso convívio. Eu falei, maravilhoso. Eu também tenho saudade. Mas só eu e Deus que sabe o que eu passei com essa vizinha. Mas não falei uma palavra e Deus tomou toda a providência. Eu fiquei contente. Então, lendo essa lição, eu falei, como que as coisas são, né? Sim, fiquei verdade. muito feliz, irmão. Amém. Essa lição ela vem para nos instruir, irmão. As lições são lições de vida, lições práticas de vida. E a irmã está dando testemunho ali do agir dela, como tem o Espírito Santo em relação a essa situação. Vamos ouvir mais um irmão ali, aí nós vamos devolver a direção para o Jair. O irmão, qual é o nome dele? Eujaço. No Antigo Testamento, era um tipo de ação que Deus agia. O seu Deus é o mesmo. A dispensação do Velho Testamento era uma. Do Novo Testamento, a dispensação é outra. Mas o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Pronto para perdoar aqueles que vão a Ele com o coração quebrantado. Quantas vezes o seu Deus perdoa Israel? Israel, eu considero como a pior nação do mundo que me perdoa. Porque o que Deus fez por Israel, para Israel entrar no caminho da idolatria, só a misericórdia de Deus. O que Deus fez por Israel entrar pelo caminho da idolatria, crucificando o mestre, matando a Paulo, os discípulos, só a misericórdia de Deus sobre Israel. E agora não é diferente. O seu Deus está pronto para perdoar, porém tem um limite. Tem um limite. O Samuel intercedeu a Saul ao Senhor Deus. O seu Deus repreendeu Samuel. Então, tem um limite de pecar. Nós vamos ao Senhor pedindo perdão e vamos nos perdoando. Tem um limite. Até o Senhor fala assim, basta. Não acha lugar de perdão mais, quando a pessoa continua pecando a vida inteira. Nós somos pós-cisma, mas nós temos que também pedir ao Senhor que nos dê força para afastar do mal, do pecado, do mau hábito e coisas semelhantes. Então, o Velho Testamento e o Novo é o mesmo. No Velho Testamento a disposição era uma. Perecia fisicamente, agora perece espiritualmente falando. Muito agradecido. Muito bom. O irmão já está falando que o perdão de Deus ele vem por toda a Bíblia, né? Por toda as dispensações aí, Deus ele vem perdoando. Eu agradeço então aos irmãos, agradeço a participação, agradeço ao Jair, os irmãos que nos toleraram até agora. Agradeço. Professor, é o seguinte, faltam 2 minutos, eu acho que eu vou deixar para uma outra ocasião, não, porque falar. É um assunto bom. Pode falar. Pode ser, Jair? Pode. Bem condensado. Espremido, vamos lá. Se não for condensado, aí fala no domingo que vem. Bem, vou aproveitar o professor aqui, é o seguinte. Quando se fala em psicologia, eu fico um pouco preocupado na igreja. Eu li um livro com Steve Gallagher, que você já deve, é um pastor da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. E ele aborda esse assunto. E eu achei muito interessante, até porque a irmã Magalhães está aqui junto com a gente, e Deus me deu o privilégio de participar do programa dele, Caminhos Abertos, que é um programa de entrevista. Entrevistamos uma irmã que é psicóloga. E aí nós começamos a ver que começa lá com Freud, né, pai da psicanálise, depois vem Carl Jung, que era um místico, depois Skinner, que era um materialista, aí depois passa para Carl Rogers, com a psicologia cristã, que ele faz um bolo danado, e a psique, ela é mais ou menos dentro do contexto do tratamento da alma. Então, a minha pergunta é a seguinte, tanto a nossa psicóloga cristã, como também o Steve Gallagher, ele diz o seguinte, que é uma falácia, na realidade, a psicologia, porque quem trata da alma, na realidade, é a palavra de Deus. E você comentou um assunto aí, e você teve que buscar recursos na palavra. Então, eu só queria que você desse uma reforçada, porque hoje virou moda em pregação. Não, porque segundo a psicologia, o camarada nem sabe o que ele está falando. A verdade é essa. Sim. Muito bom você coloca. Lógico que existe o lado ruim da psicologia. Você entendeu? Você não pode jogar
tudo isso de fora. Até porque a psicologia ela estuda os comportamentos. Os comportamentos, eles estão aí para você ser explorado. Elas exploram isso. A Bíblia ela coloca as formas de comportamento também. Inclusive, a Bíblia aborda sobre temperamentos. Então, a gente não pode pegar a psicologia inteira em si e jogar fora. Lógico que muitos conceitos de Freud, aquilo que não bate com a Bíblia, ela é recusável. Mas eu não quero delongar, isso é uma outra questão, vai fugir do texto. Mas a Bíblia diz assim, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quer dizer, a própria Bíblia valoriza a questão medicinal. Nós agradecemos a Deus a paciência dos irmãos. Nós vamos já terminar, mas antes, deixa eu ler uma coisa que está escrito nesse livro aqui. Estudar sobre a teologia armínio-wesleyana é extraordinário. Impossível não se emocionar ao ler os relatos relacionados à vida desses servos de Deus. O movimento de santidade promovido por Wesley, a chama que ardia em seu peito e o ardor com que pregava a palavra de Deus é algo que devemos almejar em nossas vidas no atual século em que vivemos. Wesley não apresentou uma nova teologia, mas dedicava-se em seus estudos avaliando-os à luz da Bíblia. O professor Gesiel aborda esse tema de forma sucinta, porém elucidante. Acredito que os leitores iniciantes na teologia armínio-wesleyana poderão obter o devido conhecimento sobre a vida desses dois homens e terão a oportunidade de conhecer como foi a formação teológica de Armínio e Wesley, destacando o zelo de ambos pelo ensino da palavra, sobretudo abordado aqui, a soterologia. Valdeci do Carmo. Vocês sabem quem que é Valdeci do Carmo? Evangelista Valdeci do Carmo, que nos falou domingo passado. Ele está apresentando o livro de alguém que se chama Gesiel Silva Costa. Vocês sabem quem que é Gesiel Silva Costa? É o irmão que acabou de nos ensinar. Então, para aqueles que não conhecem, para aqueles que não adquiriram, o irmão Gesiel não veio aqui para vender livro, tá? Ele veio ministrar a lição da escola dominical. Mas, aproveitando a oportunidade, eu estou apresentando para os irmãos o livro do irmão Gesiel, tá? Após a escola, adquiram, estão lá na frente, adquiram, se possível, o livro do irmão Gesiel Costa. Eu já tenho o meu, já adquiri há algum tempo atrás. Aproveitando, nós desejamos apresentar também o irmão Eduardo Leite. Levante, irmão Eduardo, por favor, evangelista Eduardo Leite. Assim como o Gesiel, o irmão Eduardo também é professor de teologia lá na nossa FEIX. E também é professor de escola bíblica dominical. O irmão Gesiel, que eu me lembro, é a primeira vez, bom, pelo menos na escola, é a primeira vez que eu vejo o irmão Eduardo aqui conosco. O irmão Eduardo também, ele não pediu para fazer isso, tá, irmão? Eu que estou fazendo. Ele também escreveu um livro nessa linha de soterologia, estudo da salvação, né? O Sínodo de Dort, pela mesma editora, o irmão Eduardo, o irmão trouxe seu livro, não, né? Mas nós vamos convidar o irmão Eduardo para estar uma vez conosco aqui, né? Aí ele vai trazer o livro. É um trabalho muito bom que a FEIX está fazendo, divulgando um outro lado da moeda, né? Porque a gente só encontrava livros, na maioria das vezes, com foco no calvinismo, né? E agora a editora Reflexão está lançando esses livros, mostrando o outro lado, né? O lado do arminianismo, né? Mas
vamos dizer o que ao irmão Eduardo? Bem-vindo em nome de Jesus. O irmão Gesiel vai estar orando e nos dando a bênção apostólica, né? Eu ia convidar uma outra pessoa, mas ele ia fazer essa oração. Aí nós interrompemos, então ele mesmo vai orar, tá? E domingo que vem, irmãos, eu disse no início que eu estou achando que a nossa frequência está caindo, tá? Então, domingo próximos, vamos ir todos nós, com certeza virão outros, mas, além disso, vamos convidar mais pessoas para estarem conosco na escola dominical. O assunto de domingo que vem é José, fé em meio às injustiças. Um assunto muito bom. Eu ia falar para vocês quem que era o professor, né? Mas talvez vai ser feita uma alteração, tá? Talvez vai ser feita uma alteração. Mas, com certeza, é um excelente professor. Convido os irmãos a colocarem em pé, estaremos orando e encerrando essa participação. Vamos orar pelo irmão Almeida. Quantos mais desejam oração, levante as mãos sim. Vamos orar para que Deus coloque amor no nosso coração e nos sustente, né? Que possamos atravessar esses tempos difíceis. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais um momento maravilhoso que passamos na Tua presença, aprendendo da Tua palavra. Ser conosco nesta hora, abençoando os irmãos, condicionando, perdoando. Coloca em nossos corações para que possamos liberar também o perdão aos nossos inimigos, aos nossos irmãos. Ser conosco nesta hora, nos dispensa em paz para os nossos lares. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome e para a glória de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Amém? Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez, obrigado, tá?